Bem, meus amigos, vamos agora começar o estudo do tópico da sentença. Então vamos aqui neste vídeo, e acredito que o tema pode ser finalizado em apenas um vídeo de 30 minutos. Vamos finalizar o estudo desse tópico do seu edital. Dentro do tópico da sentença, que é previsto nos artigos 381 a 392 do Código de Processo Penal, a maior parte das informações importantes para a sua prova são informações em que a banca vai cobrar de você a literalidade dos dispositivos legais. Ou seja, as questões de prova serão copia e cola da letra da lei. Então, a maior parte das questões você acertaria sem a minha aula de hoje, simplesmente lendo e relendo os artigos da letra seca da lei. Agora, nós temos alguns pontos dentro do estudo da sentença que merecem uma atenção maior, que merecem uma análise mais calma, mais detalhada e até um estudo de uma parte da doutrina e da jurisprudência sobre isso, porque, eventualmente, isso é cobrado em prova de concurso. Me refiro aqui aos institutos chamados de emendatio libelli e a mutatio libelli. Como é que é isso? Vai ser aula. Uma vez o aluno, ele pegou minha apostila antes de começar a aula de sentença, ele falou, professor, pô, agora a gente vai ter que estudar até cultura mexicana. Nossa, eu perguntei, como assim cultura mexicana, aluno? Ele falou, tem aqui a mutatio libelli. Pessoal, não vai ser a mutatio libelli, tá? A gente vai estudar aqui na aula de hoje a mutatio libelli, tá bom? É um dos institutos que podem ocorrer na sentença criminal. Mas não se preocupem. Aqui, né, nessa nossa aula de hoje, nós vamos estudar da seguinte maneira. Os temas que a banca vai cobrar de você, só o copia e cola da letra seca da lei, nós vamos estudar só o copia e cola da letra seca da lei. Vamos colocar no seu caderno o artigo legal e tecer algum comentário breve para que você entenda esse artigo. Não vamos aqui inventar nada, não vamos colocar pelo em ovo. Agora, os pontos desse tópico que devem ser aprofundados, nós vamos aprofundar na aula de hoje e não haverá mistério algum para você ao final desses 30 minutos. Bom, mas vamos lá, sem perda de tempo. Primeira coisa que eu peço que você faça agora é o seguinte: dê uma pausa nesse vídeo e leia os artigos 381 a 392, tá bom? Se possível, imprima esses artigos e acompanhe a aula com esses artigos. Mas não deixe também de acompanhar a aula com o seu caderno. No final da nossa aula, todos os artigos vão estar escritos no seu caderno com a sua letra. Bom? Então você vai assistir a aula pausando, colocando os artigos no caderno e colocando também um ou outro comentário que eu fizer que você entender relevante. Assim, o seu material de estudos estará pronto para que você revise perto da sua prova e acerte qualquer questão de prova sobre o assunto. Beleza? Mas sem enrolação, vamos tratar agora sobre a sentença. Antes de mais nada, eu quero que você saiba o que é a sentença. Pessoal, a sentença é o ato do juiz por meio do qual se condena ou se absolve o acusado. Então, seja em um processo criminal relacionado a um crime de ação penal pública, seja em um processo criminal relacionado a um crime de ação penal privada, tanto faz. Ao final desse processo, depois da produção de todas as provas, o juiz vai ter que decidir se condena ou absolve o acusado. Se condená-lo, vai impor a ele uma pena. Se absolvê-lo, não vai impor a ele nenhuma pena. Vai eximi-lo de qualquer responsabilidade por aquela acusação. E o ato por meio do qual o juiz decide se condena ou absolve é a chamada sentença. Aqui está, inclusive, a diferença entre a sentença e a decisão. Bom, Alfama, qual é, então, a diferença entre uma sentença e uma decisão?
A diferença, pessoal, é que na sentença o juiz põe fim ao processo. Na sentença, o juiz condena ou absolve o réu. Condena ou absolve. Já a decisão, as decisões, porque na verdade o juiz toma várias decisões ao longo do processo. A decisão, ela não põe fim ao processo. A decisão, ela é tomada no curso do processo sobre questões intermediárias, questões que não são relacionadas a uma condenação ou a uma absolvição. O juiz decide, por exemplo, se vai receber a acusação ou não. O juiz decide se defere a intimação de uma testemunha ou não. Todas essas decisões ao longo do processo são decisões judiciais. Agora, o processo só tem uma sentença. Só um ato se chama sentença. Decisões nós podemos ter várias ao longo do processo. Sentença só uma. Sentença é o ato por meio do qual o juiz põe fim ao processo. Ele condena ou absolve aquele acusado. É claro que cabe recurso, mas aí já será uma fase recursal. O processo criminal de julgamento do indivíduo, ele finaliza com a sentença do juiz, seja uma sentença condenatória, aquela que condena o acusado, seja uma sentença absolutória, aquela que absolve o acusado. Bom, então é isso. Fizemos aqui uma introdução sobre a sentença. Você já sabe o que é sentença. É o ato por meio do qual se condena ou se absolve o acusado. É um ato do juiz, né, por meio do qual se condena ou absolve o acusado. E você já sabe a diferença entre a sentença e uma decisão. Sentença é o ato que põe fim ao processo, condenando ou absolvendo o réu. Já a decisão, as decisões, né, porque terão necessariamente várias ao longo do processo, a decisão ela não põe fim ao processo, ela é adotada no curso do processo e decide pontos intermediários, interlocutórios da ação penal. Tranquilo, senhores? Vamos seguir. Vamos tratar agora sobre os requisitos da sentença. Aqui eu não vou inventar, tá bom? O que vai cair em prova para você é o copia e cola da letra da lei. O que é necessário que tenha na estrutura da sentença? Olha lá, o que deve ter na estrutura da sentença é, primeiro, os nomes das partes ou, quando não possível, as indicações necessárias para identificá-las. Olha lá, vai constar na sentença as partes, a acusação, se for crime de ação pública, vai ser o Ministério Público, se for crime de ação penal privada, vai ser o querelante, né, quem propôs a queixa-crime, e o acusado, né, o réu naquela ação penal, ou os acusados. Como é possível que não se saiba o nome do acusado? É possível. Já peguei casos em que o indivíduo ele era conhecido por um apelido e não foi possível identificá-lo civilmente. Não foi feita a identificação criminal. Nós sabíamos que o acusado era a pessoa conhecida como Playboy e sabíamos que era aquela pessoa com aquela impressão digital. Mas o Playboy não falou o nome dele e ninguém descobriu o nome dele. Acontece às vezes do indivíduo ser até estrangeiro, ser alguém não registrado. Existem pessoas não registradas. Nesse caso, o fato de a identidade dele não ser conhecida impede que ele seja condenado por um crime se ele matar alguém? É claro que não. Nesse caso, se não se souber o nome das partes, vai constar na sentença as indicações necessárias para identificá-las. Então, a ficha de identificação criminal, por exemplo, pode ser usada para identificar o acusado, não tem problema algum. Mas é importante que na sentença contenha a identificação das partes, preferencialmente pelo nome. Bom, segundo requisito, a exposição sucinta da acusação e da defesa. Terceiro, a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão. Pessoal, toda decisão judicial ela tem que ser motivada. Então, deve constar a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão. Quarto requisito,
a indicação dos artigos de lei aplicados. Quinto requisito, esse aqui, o mais importante para que seja explicado aqui, porque você não saberia sem a aula, provavelmente. Deve constar na sentença o dispositivo. Alfama, o que é o dispositivo? Dispositivo é o resumo da decisão do juiz. É a parte da sentença em que o juiz coloca da seguinte maneira: ante todo o exposto acima, decido condenar o acusado pelo crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º do Código Penal, homicídio qualificado. Bem, então é aquela parte final em que o juiz ele diz expressamente se decidiu condenar ou se decidiu absolver. É a síntese da decisão do juiz. É o dispositivo, tá bom? E deve conter também a data e a assinatura do juiz. A data e a assinatura do juiz, tá bom? Então você precisa ler aqui várias vezes esse dispositivo para a sua prova. Alfama, tenho que decorar? Tenho que saber na ponta da língua? Não, tá? O que você precisa? Você precisa ser capaz de reconhecer um erro se aparecer uma questão dessa na sua prova. Então não precisa decorar a ponto de saber falar sem olhar para a letra da lei, por exemplo. Mas tem que saber reconhecer. Se a banca disser que tem que constar esses requisitos aqui, você tem que saber reconhecer que aquilo já foi estudado para ser capaz de responder a pergunta. Bom, vamos seguir? Ponto de número 2. O que acontece se o juiz, na sua sentença, deixar alguma obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão? Aqui, pessoal, é importante para a sua prova, tá? Por quê? Porque é um artigo que traz um prazo e a banca adora cobrar prazo. Vamos lá, o que diz a lei? A lei diz o seguinte: qualquer das partes poderá, no prazo de 2 dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão. Bem? Então, sempre que o juiz for omisso, ou ele for ambíguo, ou ele for contraditório, já vi situações em que o juiz traz uma fundamentação, por exemplo, para absolver o acusado. Então, o juiz coloca o seguinte, lá na parte em que ele está discutindo, expondo seus fundamentos de fato e direito. Fala, olha, diante de tudo que foi produzido na audiência de instrução e julgamento, verifico que o acusado fulano não foi o autor do crime imputado a ele pelo Ministério Público. E aí vem lá na parte final. Ante o exposto, decido condenar o fulano pelo crime. Bem, se numa parte o juiz diz que percebeu que o fulano não foi o autor do crime, não faz sentido que ele condene. Há uma contradição. Pode acontecer? Pode. Às vezes o juiz erra. Ele percebeu que ele não era autor e aí deixou um padrão de condenação ali embaixo na sentença. É muita coisa para o juiz fazer. Tem contradição? O que você, como advogado, o acusado, faria? Pede para o juiz declarar essa sentença, ou seja, verificar se não há uma contradição, uma omissão, uma obscuridade, bom? Uma ambiguidade precise ser corrigida. O prazo para esse pedido é de 2 dias. Bom, o prazo é de 2 dias. Deixa eu grifar novamente aqui. O prazo é de 2 dias. Tranquilo? Vamos seguir, pessoal. Agora vamos falar da única parte dessa nossa aula que vai além do que está na letra da lei, tá? Então só presta atenção nessa parte, porque essa parte a banca pode cobrar de você um pouquinho mais do que está escrito na lei. Vamos estudar a emendatio libelli e a mutatio libelli. Não tem nada de mexicano aqui, tá? Não é a mutatio libelli, não é mutatio libelli. É mutatio libelli. Alfama, o que é essa mutatio libelli? O que é essa emendatio libelli? São situações que podem acontecer na sentença. Bem, vamos lá. Primeiro, o que é, Alfama, a emendatio libelli? Aqui, olha lá. Explica para mim, Alfama, o que é a emendatio libelli? Vamos lá. Emendatio libelli é o instituto que permite que o juiz, na sentença, altere
a definição jurídica do fato narrado na peça acusatória sem modificar a descrição fática da imputação. Ocorre quando o juiz altera a tipificação dos fatos feita pelo titular da ação sem modificar o fato contido na denúncia. Tem como explicar, dar um exemplo concreto de uma situação em que o juiz altera a tipificação do fato sem modificar a narrativa fática exposta pelo Ministério Público. Vamos lá. Pense aqui que o Ministério Público narrou que o Tício subtraiu o celular do Mévio e usou para essa subtração um esbarrão. O Tício esbarrou no Mévio, o celular caiu ao chão, o Tício pegou o celular e saiu correndo. Isso foi o que o Ministério Público narrou de fato. Olha lá, quais são os fatos que o Ministério Público atribuiu ao Tício? O Ministério Público disse que o Tício subtraiu o celular do Mévio mediante esbarrão. Esbarrou no Mévio, o celular caiu ao chão, o Tício pegou o celular e saiu correndo. E aí o Ministério Público disse que essa conduta configurava o crime de furto mediante destreza. Seria um furto circunstanciado ou majorado pela destreza. E aí o juiz recebeu essa denúncia e ouviu as testemunhas arroladas pela acusação, as testemunhas arroladas pela defesa, e lá no final do processo, o juiz percebeu o seguinte: olha, de fato, o que aconteceu foi exatamente o que o Ministério Público narrou. O Tício subtraiu o celular do Mévio mediante esbarrão. Esbarrou no Mévio, o celular caiu ao chão, ele pegou o celular e saiu correndo. Tem câmera, tem testemunha. Aconteceu exatamente o fato que o Ministério Público narrou. Mas o juiz fala o seguinte: só tem um problema. O Ministério Público errou a tipificação. Essa conduta aí não é furto mediante destreza. Essa conduta, de acordo com o juiz, é roubo. Porque para o juiz, o esbarrão configura a violência contra a pessoa. Então, subtrair coisa alheia móvel mediante violência é crime de roubo. Aí o juiz diz: olha, o Ministério Público narrou o fato certo, mas ele tipificou errado. Eu vou condenar o Tício, vou. Pelos fatos narrados pelo Ministério Público na denúncia, sim, mas eu não vou condenar pelo crime que o Ministério Público tipificou. Eu vou condenar por outro crime, que é o crime de roubo. Com a pena maior, inclusive. Essa é a emendatio libelli. Quando o juiz altera a tipificação feita pelo órgão de acusação em sua peça acusatória, sem mudar nada em relação à descrição dos fatos, ou seja, a descrição fática. Essa é emendatio libelli. Bom? E nós temos também um segundo instituto que pode ocorrer na ação penal, que é a chamada mutatio libelli. É o que meu aluno perguntou se era a mutatio libelli, tá? Vamos lá, o que é, Alfama, a mutatio libelli? Mutatio libelli é o instituto que permite que o titular da ação penal altere a descrição jurídica dos fatos narrados na peça acusatória em razão de elementos ou circunstâncias apurados na instrução criminal. Ocorre quando se verifica que os fatos narrados na acusação são diferentes daqueles apurados na instrução criminal. É a situação em que o Ministério Público, um outro exemplo, tá? O Ministério Público, ele narra na acusação que o Tício subtraiu o celular do Mévio. É outro exemplo agora, tá? O Tício subtraiu o celular do Mévio da seguinte maneira: o Tício percebeu que o celular do Mévio caiu ao chão, sem nenhum contato físico com o Mévio, ele pegou o celular antes do Mévio e saiu correndo. Tá? E aí, testemunhas viram isso, a polícia conseguiu chegar até a identificação do Tício e tudo foi levado ao Poder Judiciário para que o Tício seja julgado por esse fato. Isso foi o que o Ministério Público narrou na denúncia. Ocorre que, quando o Tício foi ser julgado, lá na fase de instrução, várias testemunhas foram ouvidas e trouxeram uma informação nova, que não constava no processo até aquele momento.
As testemunhas disseram não, o Tício não só pegou o celular no chão quando ele caiu, o Tício deu um tapa na mão do Mévio para que o celular caísse, e aí sim, depois que ele deu esse tapa, ele pegou o celular e saiu correndo. Bem, pessoal, nesse caso nós temos aqui um fato novo, um fato que foi descoberto no curso da instrução do processo. E esse fato não constava na denúncia. Inclusive, esse fato faz a tipificação do crime mudar. O crime deixa de ser furto e passa a ser roubo, porque agora a violência é contra a pessoa. Se há um fato novo que altera a tipificação do crime, nós teremos aqui o instituto da mutatio libelli. O juiz irá permitir que o titular da ação penal altere a descrição fática contida na peça acusatória, para que a sentença possa conter aquele novo fato que não havia sido imputado ou acusado inicialmente. A esse instituto nós chamamos de mutatio libelli. Alfama, não consegui perceber muito bem a diferença entre a emendatio libelli e a mutatio libelli. Tem como você me explicar melhor, Alfama? Tem. Vou fazer uma tabelinha aqui para você, para explicar a diferença da emendatio para mutatio libelli, tá bom? A principal diferença é a seguinte: na emendatio libelli, a mudança na tipificação contida na acusação, melhor dizendo, que pode ser na ação privada ou na ação pública, tá? Então não necessariamente a denúncia, é na acusação. Há uma mudança na tipificação contida na acusação sem que haja alteração nos fatos narrados. Então, o fato é o mesmo. Então, sem que haja alteração nos fatos narrados, tá? O fato é o mesmo. Lembra do nosso exemplo? O Ministério Público narrou que o Tício esbarrou no Mévio, pegou o celular no chão e saiu correndo. Só que o Ministério Público disse que isso era furto mediante destreza. E aí o juiz diz que esse fato que o Ministério Público narrou aconteceu. Então, o fato narrado é o mesmo. Não tem alteração nos fatos. O que muda é a tipificação. O juiz diz o seguinte: olha, eu não concordo que esse mesmo fato aqui que o Ministério Público narrou seja furto. Eu entendo que é roubo. Vou condenar por roubo. O juiz pode fazer isso. Ele é que decide no final. Então, essa é a emendatio libelli. A mutatio libelli é uma situação em que também há mudança na tipificação contida inicialmente na acusação. Mas aqui essa mudança na tipificação, veja, essa mudança na tipificação então a mudança contida inicialmente na acusação, vírgula, em razão do surgimento de fato ou de fatos novos no curso do processo. Então veja, há fatos novos. Fatos que não estavam contidos, não estavam previstos lá no início do processo, no momento da acusação. Então, surge, por exemplo, a comprovação de que o acusado se valeu de violência, sendo que lá na peça acusatória, o titular da acusação não sabia dessa informação. O nosso exemplo do que as testemunhas ouvidas no curso do processo disseram que o Tício bateu na mão do Mévio. Isso não estava descrito lá na acusação do Ministério Público. Então surgiu um fato novo no curso do processo, que nós teremos aqui um evento chamado de mutatio libelli.
Bom, então há uma mudança na tipificação, o fato deixa de ser tipificado como furto e passa a ser tipificado como roubo, em razão do surgimento de um fato novo, de uma prova nova de fato novo que surgiu no curso do processo e era desconhecido no momento da acusação. Bom, Alfama, entendi o que é emendácio libelli e o que é mutácio libelli. Olha só, achei que não ia entender, achei que era difícil, mas é mole. Mamão, pessoal, isso aqui é mamão demais, fácil demais. Só o nome que assusta o candidato, mas é mole, agora você já sabe. E agora vamos estudar o que o Código de Processo Penal prevê sobre a emendácio libelli e prevê sobre a mutácio libelli, tá bom? Vamos lá. A emendácio libelli é prevista no artigo 383 do Código de Processo Penal. E a mutácio libelli, veremos que ela é prevista no artigo 384 do Código de Processo Penal. Vamos lá? Vamos começar aqui com o estudo da emendácio libelli. Bom, então lembrando, o que é a emendácio libelli, Alfama? É quando o juiz, na sentença, altera a tipificação, ou seja, a definição jurídica do fato contido na acusação, sem que haja nenhum fato ou prova nova no curso do processo, tá? Vamos lá. O que a lei diz sobre emendácio libelli? A lei diz o seguinte: o juiz tem, olha lá, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou na queixa, ou seja, na acusação, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha que aplicar a pena mais grave. O juiz vai dar uma definição jurídica diferente, sem que tenha que mudar nada dos fatos. Ele simplesmente não concordou com a tipificação feita pelo Ministério Público. O Ministério Público disse que era furto mediante fraude, e o juiz fala, nananina, não. Ministério Público, esse caso aqui é de roubo, tá bom? Você definiu juridicamente o fato de forma errada. Essa é a emendácio libelli. Bom, o juiz pode fazer isso, Alfama? Pode. O juiz pode atribuir-lhe definição jurídica diversa sem modificar a descrição do fato. O que diz o parágrafo 1º? Se, em consequência de definição jurídica diversa, houver possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo, o juiz procederá de acordo com o disposto na lei. Então, se o Ministério Público ofereceu a acusação sem propor a suspensão condicional do processo, mas aí o juiz mudou a tipificação daquela conduta, o juiz vai proceder para que seja oferecida ao acusado a suspensão condicional do processo. Tá? Parágrafo 2º diz o seguinte, olha lá, só voltando aqui, né? Então, o juiz procederá de acordo com o disposto na lei, ou seja, vai dar a possibilidade de ser oferecido o acordo de suspensão condicional do processo. Parágrafo 2º diz assim, tratando-se de infração da competência de outro juízo, ou se o juiz mudar a tipificação do fato e perceber que é competência de outro juiz, a estes serão encaminhados os autos. O Ministério Público narrou o fato e disse que era, por exemplo, lesão corporal seguida de morte. Mas o juiz falou, não. Esse mesmo fato aqui é homicídio doloso, então tem que ir para o tribunal do júri. Mas se ele mudou a tipificação, ele vai remeter o processo ao tribunal do júri. Ou em razão da emendácio libelli, ou seja, da alteração da tipificação do fato dada pelo titular da ação penal. Tranquilo, pessoal? Então fechamos emendácio libelli. Achei que dava para terminar em 30 minutos, mas não vai dar. Então vamos fazer o seguinte, fazer um breve intervalo e a gente volta no próximo vídeo.